Olá, pessoal. Eu sou a Regiane, vou ser mediadora dessa aula. E hoje quem está aqui com a gente é a professora Simone. Olá, tudo bem, Regiane? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o tratamento da água, tá? E nesse momento nós vamos falar quais são os objetivos da nossa aula, tá ok? O nosso objetivo vai ser... O próximo slide, por favor. Tá. Nós vamos abordar os aspectos fundamentais da água, tais como as suas propriedades, as características, a potabilidade da qualidade, bem como os princípios de soluções, concentrações e as relações estequiométricas, além de todas as etapas do tratamento da água. E também nós temos o objetivo de trabalhar com a habilidade, né, que vai ser aplicar os conceitos de separação de misturas, de solubilidade e tratamento químico para compreender o processo envolvido no tratamento da água no consumo humano. Tá? E antes de nós, para dar o chute inicial na nossa aula, nós vamos fazer alguns combinados, tá? E nesse combinado, eu gostaria que vocês, né, pegassem um caderno, utilizassem o caderno do aluno, né, para anotar as suas dúvidas, né, para realizar nossas atividades propostas, né, e que vocês também participem ativamente da nossa aula, aproveitando todo esse momento, que o professor de vocês, ele pode depois utilizar a nossa aula. Alguns de vocês já viram essa parte, outros ainda não, mas sempre é bom rever, né? Então, vamos lá. Vamos começar com uma... Próximo slide, por gentileza. Uma problematização, né? Aí eu queria saber de vocês se nós podemos beber a água que vem do rio Tietê. E como fazer com que essa água poluída dos rios torne próprio o nosso consumo. E o que é necessário fazer para obter a água limpa para o nosso consumo, e também como vamos construir uma mini estação de tratamento de água na nossa escola. Então, baseado nessas 4 questões, eu queria que vocês, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem nessas 4 questões. Deu tempo para vocês responderem as questões? Então, vamos ver com a professora Regiane se teve alguma interação no nosso chat, né? Professora, eles responderam a primeira pergunta para nós, se podemos beber água do Tietê? Então, professora Simone, a resposta aqui foi unânime. Todos falaram que não dá para beber água do rio Tietê. Ufa, ainda bem, né? Ainda bem. E a segunda questão, professora, como fazer com que a água poluída, que vem do rio Tietê, por exemplo, se torne própria para o nosso consumo? Eles responderam o quê? Então, eles estão colocando aqui no chat alguns métodos de separação. Decantação, filtração,
usando alguns métodos químicos, filtrando, recolhendo a água direto da nascente. Interessante, né? E a terceira questão, professora Regiane, o que é necessário para fazer obter a água limpa nesse consumo? Então, são os métodos de separação, Então através deles. aglobaram, né? A Isso, questão 2 e 3. E eles citaram como construir uma mini estação de tratamento de água na escola? Então, essa resposta a gente não teve. Nós vamos responder depois, né? Vamos ver se no final da aula a gente consegue, né? Isso. Então, para ajudar eles a refletir melhor sobre essa quarta questão, vamos ver um pequeno vídeo agora. É bem rápido, curtinho, tá? Preste atenção e anotem todos os detalhes que vocês tiverem no vídeo, porque a gente vai usar essa informação posterior, tá ok? Um jovem humano. Uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Então, pessoal, o vídeo deu para vocês terem uma boa ideia de como, né, nós podemos reaproveitar essa água. Então, agora vamos ver um pequeno fluxograma do que foi falado nesse vídeo, né? Aqui no fluxograma, nós temos aqui que a água ela é captada das nascentes dos rios, lagos rios, lagos, né? E depois dessa captação, ela é realizada a coagulação, né? E essa coagulação, nós passamos por um outro processo que chama floculação. E dessa floculação, nós vamos para a decantação. Posterior à filtração, nós iremos fazer a desinfectação dessa água, que depois vai receber flúor, vai ter uma correção de pH e, por fim, vai para a reserva e distribuição, né? Vamos detalhar cada etapa dessa daqui, né? Nessa próxima estação aqui, na estação de tratamento, onde é feita a captação, né? Como eu falei para vocês, que são nos rios, lagos ou represas, né? E essa água ela é captada com bastante sujeira. Então, haverá o quê? Uma filtração inicial, né? E essa filtração para tirar as partículas maiores e sempre recebe, inicialmente, uma quantidade de cloro para matar ou inativar a maior parte dos micro-organismos que contém nessa água. Depois feita essa pequena filtração, ela vai para uma outra estação que nós chamamos de floculação. E nessa estação de floculação é onde nós vamos adicionar alguns coagulantes. E esse coagulante, um dos principais aqui mais utilizado no Brasil, é o sulfato de alumínio, tá? O que acontece com essa floculação, né? Qual que é esse processo? Com a adição do sulfato de alumínio, essa água é agitada fortemente por 30 segundos, de modo que, por um agitador mecânico, de modo que as partículas maiores elas vão sedimentar, né? Formando um lodo embaixo do tanque. E depois desse sistema, ele vai passar por uma
decantação, né? E essa decantação, aonde vai ter... Próximo slide, por favor. Vai ser depositado, né, como falei para vocês, este lodo. E este lodo, ele vai ficar nessa câmara. E a água, ela vai passar por uma outra câmara, né? E nessa outra câmara que vai ter o quê? Uma outra filtração. Por que uma outra filtração? Porque os flóculos que foram formados na câmara de floculação, as partículas maiores vão se depositar. As menores vão ficar sobrenadentes, né? E ela não consegue devido ao seu peso, né? Então, ela vai ficar superficial, né? E ele vai acabar indo para outra câmara, e por isso que tem uma outra separação física, onde vai ter a filtragem de todas as partículas menores para poder passar para o outro tratamento. E nesse outro tratamento, nós vamos entrar aqui, né, passar uma filtragem, adição de cloro. E esse cloro que vai ser adicionado, qual é o objetivo dele? Remover os demais, destruir a inativação de alguns micro-organismos, né, que são patogênicos, que pode estar presente nessa água, que são causadores de algumas doenças, tá? Para os seres humanos. E, por fim, nós vamos receber o quê? Na estação de tratamento? O flúor. Qual é a função do flúor nesta água, né? O flúor, ele, por determinação do Ministério da Saúde, é adicionado uma pequena quantidade de flúor na água que ela tem como função, principalmente, prevenção de cárie nas crianças. Então, é convenção ter a água já ir para o reservatório de distribuição uma certa quantidade de flúor, né? Aí, o que eu vou pedir para... nós vamos ver aqui agora, né, um vídeo de como montar aquele filtro que nós vimos, né, aonde vai ser separado as partículas maiores das menores, né? Vamos ver um pequeno experimento agora e anote também que nós vamos usar isso aqui lá no finalzinho da nossa aula, tá ok? Tem aqui vou voltar um pouquinho só, esqueci. Para montar esse filtro, nós vamos utilizar 2 garrafas PET vazia, uma colher, pedras lavadas de aquário, né? Vamos usar areia grossa lavada, areia fina, também lavada, e carvão, que pode ser encontrado na farmácia. Caso vocês não encontrem, nós podemos pulverizar o carvão que tem em pedaço. Uma tesoura e uma fita adesiva. Vamos ver como que monta esse filtro no vídeo? Vamos lá? Deixa ele voltar. Nós iremos montar um filtro para realizar a experiência de tratamento da água. Primeiramente, vamos pegar 2 garrafas PET. A primeira vamos tirar a parte de cima e a segunda iremos tirar o fundo. Na ponta, iremos colocar um algodão e fazer um buraco na tampa. Na sequência, iremos colocar as pedras maiores para dar sustentação ao algodão. Depois iremos colocar a pedra de aquário, que é um pouco mais fina. Iremos colocar um pouco de cascalho, bem miudinho. E por último, iremos colocar... Por último não, né? A areia fina, 4 colheres. E para finalizar, iremos colocar carvão. A
aparência do nosso filtro será essa aqui. Para fixar melhor, iremos colocar uma fita adesiva para não correr risco do filtro se soltar. Pronto. Está pronto o nosso filtro. Agora nós iremos pegar a água suja e passar no nosso filtro. Vamos colocar aos poucos para ir umedecendo o filtro, né? E não transbordar. Aqui a água está saindo. Simples, não foi, pessoal? Bem simples a montagem desse filtro, né? Agora eu quero que vocês respondam 2 perguntas baseadas nessa experiência, né? A pergunta vai ser: qual a coloração da água que saiu no filtro? E a água que acabamos de obter, nós vamos poder beber essa água? Ela é bom para o consumo? Então, você tem 3 minutinhos aí para responder essa questão. Conseguiram responder, pessoal?
Houve alguma pergunta, professora Regiane? Então, eles responderam e teve pergunta também. Ah, que legal. A gente vai começar com as perguntas ou com a resposta? Vamos ver a resposta, depois a gente responde as perguntas, pode Certo. ser? Então, para a primeira pergunta lá, qual a coloração da água que saiu do filtro? A gente teve como resposta que ela saiu limpa, transparente, clara e incolor. Foi o que a gente observou, né, professora? Sim, sim. Para a segunda pergunta, a água que acabamos de obter, podemos beber? Então, as respostas foram as seguintes. Não pode beber, porque não houve um processo químico. Não pode ser consumida, ou então, para ser consumida, tem que ferver. Interessante. Nossa, parabéns, gente. Vocês pegaram a linha do nosso experimento. Muito bom. Qual é a pergunta, professora? Agora, as questões são as seguintes. Podemos beber, mas não é a melhor opção, porque não há nutrientes necessários. Isso é verdade ou isso é mentira? O problema são os nutrientes? Não, os problemas não são nutrientes. Nutrientes tem, só que tem coisas a mais nessa água, a qual não vai fazer bem para nós, né? Se vocês observarem lá na parte inicial que nós falamos de cada etapa, nós falamos da cloração e do flúor, né? Da adição do cloro e do flúor. Nessa água nós adicionamos cloro, né? Então, o que aconteceu? Nós não matamos as micro-organismos. Então, o que vai acontecer? Ela não é os nutrientes que não tem. Sim, tem nutriente e os micro-organismos que não faz bem ao organismo, né, o agente patológico para a gente, né? Qual é a outra pergunta, professora? E outra pergunta, acho que a professora já acabou respondendo. Ficaram bactérias invisíveis? Sim, muitas. As bactérias elas não são visíveis, né? Elas são invisíveis, né? Porque elas estão na casa de nanômetro, né? Muito pequena, só vai conseguir ver mesmo no microscópio, né, gente? E mais uma pergunta, professora Vamos lá. Simone. Por que é adicionado carvão? Por que será que o carvão, né? O carvão é preto, né? Ele é escuro, como que deixa a água mais limpa, né? A ideia do carvão é o quê? É ela tirar o odor da água. Você não coloca carvão na sua casa, na geladeira? Né? A mãe de vocês não coloca lá um potinho com um pedaço de carvão dentro? Para que é que a tua mãe fala para isso, né? Não é para tirar o cheiro da geladeira, porque você acaba deixando alguma vasilha aberta com um tempero, acaba contaminando, né, todinha a nossa geladeira com cheiro. Então, para tirar esse cheiro, que a gente coloca um carvão. Então, a ideia do carvão no filtro é tirar o odor da água, porque quando a água vem da nascente, né, dos rios, dos lagos, ela vem com todas as sujeiras, né? E, além de tudo, um odor também. Então, a função do carvão é o quê? Tirar o cheiro desta água. Mais alguma pergunta, professora? Não, só essas mesmo. Ah, então tá. Então, vamos lá. Só a gente fechando essa parte, né? O que foi observado é que a água do filtro, ela sai não completamente límpida, né? Ela sai um pouco turva, porque grande parte das impurezas foram eliminadas, mas não, como nós falamos, as bactérias e os micro-organismos, né? Aí nós temos mais uma pergunta. Se aquela água que sai, ela não pode beber, mas qual água que nós podemos beber? É a água pura ou água potável? Então, eu queria que vocês respondessem mais um tempinho para vocês responder para nós. Qual é a diferença entre a água pura e a água potável? E por que a adição do cloro nas etapas do tratamento da água? Mais 3 minutinhos para vocês.
Voltamos. E aí, professor, tem alguma pergunta? Então, teve respostas para a não, sua resposta. pergunta, né? Então, a primeira lá, qual a diferença entre água pura e água potável? A Mariana aqui, ela falou que água pura é aquela água que vem da mina, que vem da nascente. E água potável é a que vem da estação de tratamento. Digamos que ela acertou parcialmente, Mas né? por quê? Porque a água pura é aquela que contém apenas os elementos químicos que compõem a água. A água nós conhecemos como H2O. Então, a água pura é aquela que tem apenas hidrogênios e apenas oxigênio. A água potável é aquela que nós recebemos na nossa casa, não da nascente exatamente, né? Porque da nascente ainda pode ter alguns micro-organismos. Então, aquela que chega na nossa casa, que já foi passado todo o processo, né? E recebeu também outros elementos que acaba inativando esse micro-organismo, né? Vamos ver aqui a resposta no nosso próximo slide. Né? Só completando, que nem eu falei para vocês, né? A água potável, ela contém substâncias, não contém substâncias nocivas à saúde, porém, existem vários minerais que são diluídos nela. E já a água pura é aquela que não contém nenhuma outra substância na sua composição, além do hidrogênio e o oxigênio. Aí a professora falou que tem perguntas também, né, professora? Tem. Quais são as perguntas? Tem pergunta sim. Ó, a gente tem a seguinte pergunta. Podemos beber... Não, peraí que eu baixei aqui. A pergunta era a seguinte. Por que usa pedra de aquário no filtro? Então tá. Se vocês repararam na montagem do filtro, eu fui fazendo o quê? Eu fui diminuindo a gramatura da areia, né? Então, não existe areia grossa. Tem areia grossa, areia fina. Aí eu tive que pegar uma gramatura maior que a areia grossa. Peguei o cascalho. Entre o cascalho e o pedregulho, eu achei a areia de aquário, que tem um diâmetro entre as duas, para poder colocar. Por isso que eu coloquei pedra de aquário, devido à sua gramatura, né? Então, assim, para você fazer a filtragem, você tem que ir aumentando a gramatura do quê? Da areia, da pedra, até chegar no carvão para poder fazer a filtragem. Simplesmente só por causa da gramatura. Não especificamente porque ser do aquário que deveria fazer a filtragem, tá ok? E tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte. O cloro utilizado é o mesmo que limpamos o chão? Não, não é o mesmo que nós utilizamos em casa. É um outro tipo de cloro. Nós vamos ver na próxima slide, né? E vamos responder essa pergunta de vocês. A pergunta ela está aqui, ó. Por favor, próximo slide. Né? A adição do cloro... A adição do cloro... Como que é esse cloro? Esse cloro ele vai borbulhado na água. Então, é um gás cloro. Não o cloro que nós utilizamos. Porque o cloro que nós utilizamos, ele já é o cloro borbulhado em água. Então, para nós colocarmos o cloro para fazer desinfetar a água que vai chegar para o nosso consumo, então vai ser o gás cloro, que nós iremos borbulhar nessa água, né? Vocês verem ali a reação do cloro que está aí embaixo. Está vendo o gás cloro, né? Cl2, entre parênteses o Gzinho, que é na forma gasosa, borbulhado em água, que vai me dar o quê? O ácido hipocloroso, né? E nessa sequência eu vou ter o quê? Uma estabilidade entre esse ácido, que vai me dar quem? O hipocloroso. Né? E esse hipocloroso, ele que vai ter essa ação de desinfetar, matar as bactérias e as algas, né? Deixar elas inativas. Por isso que o cloro que nós usamos não é o mesmo da nossa casa, é um outro tipo de cloro, né? E só para a gente fechar aqui agora, né? Lá na parte inicial, nós vimos o quê? Na parte de floculação, que foi adicionado o óxido de cálcio e o sulfato de alumínio, né? Está na próxima slide aqui. A pergunta é, por que foi adicionado esse óxido de cálcio e esse sulfato de alumínio? Né? E quais desses dois que vai interagir com as impurezas, fazendo o quê? A formação dos flóculos, no tratamento de água. Queria que vocês pensassem um pouquinho aí, 2 minutinhos vocês pensarem, quais desses que interagiu com as impurezas da água. Se foi o óxido de cloro, ou o sulfato de alumínio, ou ambos, e como foi feito. Pense um pouquinho, só 2 minutinhos para vocês.
Então, pessoal, qual foi a resposta que nós obtivemos, professora? Qual desses dois que foram adicionados lá na fase de decantação, né, da floculação, se foi o óxido de cálcio ou o sulfato de alumínio que vai interagir? O que eles responderam? Então, professora, o pessoal aqui está meio dividido, hein? A maioria aqui acredita que os dois fazem essa ação Da floculação? da floculação, ajudam na formação dos floquinhos. Vamos ver. Então, vamos verificar aqui o que acontece. Quando nós adicionamos o sulfato de alumínio, o que ele vai acontecer? Na realidade, para a gente obter esse sulfato de alumínio, a gente vai utilizar quem? O óxido de alumínio, que vai reagir com o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que vai nos dar quem? O sulfato de alumínio, que é esse agente floculante que é mais utilizado aqui no Brasil. Tá? E esse sulfato de alumínio, ele vai reagir em água, né, dando o quê? Dois tipos de íons, né? O Al3+, que é o íon alumínio, e vai formar quem? O OH3, que é o nosso hidróxido de alumínio, que vai ser o quê? Que é o gelatinoso. Só que esses ALs que são formados, ele vai aderir às impurezas. A menor parte desse cátion, ele vai neutralizar as impurezas. E a maior parte que vai interagir com a água, formando quem? O nosso Al, pode voltar no slide, por favor? O AlOH3, que ele que vai interagir. Na hora que você... Só voltar um pouquinho aqui, por favor, no slide. Então, formando ali o hidróxido de alumínio, que é o gelatinoso. Essa solução vai ficar meio ácida. Então, por isso que nós vamos adicionar quem? O óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio é o quê? Um óxido básico que, quando interage com o meio que está lá, com o sulfato de alumínio, que está o meio ácido, ele vai fazer o quê? Neutralizar essa reação. Então, retomando aqui, o óxido de cálcio, ele vai neutralizar a nossa solução, que foi formada a partir do sulfato de alumínio, que vai ser o nosso agente coagulante. Tudo bem, professora? Tudo bem. Aí, dando sequência aqui, nós temos aqui embaixo, volta um pouquinho, o slide anterior, que tem a reação de neutralização. Se vocês verem lá embaixo, nós temos a obtenção do hidróxido de cálcio, que foi na adição do óxido de cálcio, mais o ácido sulfúrico, que estava já na solução, que vai dar lá um sal sulfato de cálcio, que a solubilidade dele é muito baixa, que vai precipitar, que vai ficar, né, dentro do tanque. E a água que vai sobressair da reação. Então, só retomando aqui rapidamente o que nós vimos hoje. Fazer uma pequena retomada. O que nós vimos hoje? Qual é a importância da água, né, na nossa vida? Nós vimos o ciclo da água, que ela é reaproveitável através do quê? Do processo de tratamento da água. E nós vimos também a solubilidade de alguns desses componentes. E também nós vimos o quê? As transformações químicas, né? E eu gostaria que vocês anotassem bem o que nós vimos hoje, que na próxima aula, no próximo encontro, né, professora, nós vamos utilizar algum desses componentes para nós podermos dar continuidade à nossa aula, que nós vamos estar trabalhando o quê? Com concentração, né? E desses componentes que nós utilizamos no tratamento da água. Então, só para a gente fechar aqui, eu gostaria que vocês, né, respondessem para nós o que vocês conseguiram, se vocês conseguirem realizar todas as atividades que nós propusemos, né, que você escrevesse no chat o que você achou da experiência e se ficou alguma dúvida. Um minutinho só para vocês colocar para a gente essas questões.
E aí, pessoal, conseguiram responder as questões? Se vocês conseguiram realizar a nossa atividade, o que você achou da experiência? Se ficou alguma dúvida, professora? Então, na verdade, surgiu uma dúvida aqui, professora, que eu achei bem interessante. A dúvida é a seguinte: no filtro que foi utilizado lá as pedras, até que surgiu lá a pedra de aquário, eles colocaram se é possível utilizar como uma das pedras lá, pedra de enxofre. Pedra de enxofre. Para usar a pedra de enxofre, o que vai acontecer? O enxofre é solúvel. Então, ele vai acabar passando pelo filtro, né? E também o enxofre ele tem um certo odor. Então, se nós usamos carvão para tirar o odor, se colocarmos enxofre, ele vai permanecer esse odor, né? Então, espero que nós conseguimos esclarecer a dúvida de vocês, tá, pessoal? Agradecer que vocês participem mais das nossas aulas. Se vocês não têm o aplicativo, abaixe o aplicativo. Muito obrigada. Obrigada, professora, pela participação. Muito obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Tchau.